era uma casa na Inglaterra com uma mãe e 6 filhos. O que falavam de Sarah é que ela era uma mãe super amorosa. Aquela família não aparentava problemas. O grande mistério dela era quem era o pai das crianças. Até que o que aconteceu dentro daquela casa chocou toda a comunidade. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso bem chocante, onde tem uma reviravolta aí, gente, que eu não esperava por ela, e a gente vai se chocar juntos aqui. Então vamos lá pro caso dos irmãos Tristan e Blake. No momento da nossa história, Sarah tem 34 anos de idade e ela tem 6 filhos. O filho mais velho se chama Blake, de 14 anos de idade. Ele era tido como um garoto super bondoso, atencioso, que ele preferia ver os outros felizes do que ele mesmo estar feliz. Ele tinha uma habilidade natural de fazer as outras pessoas sorrirem. No geral, ele era conhecido realmente por ter um bom coração. Tristan, de 13 anos de idade, ele era um garoto arteiro. Ele era também muito adorável, porém ele era travesso. E a marca registrada dele era o cabelo colorido, tanto que ele chamou a atenção de um apresentador da BBC, que é uma grande rede de TV, quando foi até a escola, entrevistou alguns alunos realmente para saber como era a dinâmica aluno-escola. E aí perguntaram para ele por que ele tinha o cabelo daquela cor. E ele disse que no início ele pintou o cabelo colorido, ou ele descoloriu o cabelo, para ajudar um amigo dele que estava com leucemia. Então, dessa forma, ele deixaria o amigo feliz. Ele perguntou antes para o amigo se poderia fazer isso, e também era uma forma de ajudar a arrecadar dinheiro para o tratamento desse amigo. E aí também ele continuou descolorindo o cabelo, mudando para várias cores depois disso. Ele disse que ter o cabelo colorido o fazia ser diferente. Se ele tivesse o cabelo da cor natural dele, ele seria igual às outras pessoas. Não, ele queria ser diferente. Acho que é o tipo caso, né? Em uma multidão, como você vai ser diferenciado de outras pessoas. Então Blake basicamente pensava igual a gente, que ser estranho e esquisito não é uma coisa má. É algo que chama atenção, porém do lado positivo. E fora eles também tinham outras crianças com várias idades. Os irmãos mais novos tinham 11 anos de idade, 10 anos, 3 anos e um bebezinho de 7 meses. Não sei falar os nomes dessas crianças, não sei diferenciar se eram meninos ou meninas, porque isso não foi divulgado. Sarah era uma boa mãe, era assim que todo mundo a via. Ela protegia seus filhos, ela se interessava pelo que acontecia com os filhos, ela não os negligenciava. Então, em novembro de 2018, ela pediu ajuda da assistência social. Ela queria ajuda para o filho dela, Tristan, de 13 anos de idade. Tristan estava no espectro autista e ela disse que recentemente ele começou a dar vários problemas. Ele estava viciado em pornografia, assim como o irmão mais velho também. Os dois ficavam o dia inteiro na internet vendo pornografia. E Tristan chegou inclusive a roubar e sair dirigindo o carro da tia dele. E fora isso, ele demonstrava a agressão contra os irmãos menores. Ela não sabia o que fazer, então ela pediu ajuda. Por isso, uma assistente social foi levada até a casa deles, porque primeira coisa, né, se uma criança ela está agressiva, eles acreditam que ela aprendeu esse comportamento dentro de casa. Então ela tinha que ver como era a dinâmica familiar. E não, ela não achou nada estranho. Ela via que Sarah era uma mãe atenciosa sim. Então, apesar de não ter um pai ali em casa, a figura masculina que ficava ali apoiando as crianças quando era necessário era o irmão dela, um meio-irmão chamado Brandon, de 37 anos de idade. Ele morava dali a algumas ruas, era esse tio que ajudava muito a família também. Sarah, ela foi em todas as reuniões que precisava ir e ela fez tudo o que podia como dinâmica para ajudar o comportamento dos filhos, só que não teve resultado. A assistente social percebeu sim que ela era
era uma boa mãe e, querendo ajudar essa família também, ela indicou Sarah para outros programas do governo, de forma que ela recebesse outras ajudas financeiras e dessa forma também ajudasse dentro de casa. Além do Tristan, que estava no espectro autista, outras 4 crianças foram diagnosticadas com TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Então vocês imaginam, entre 6 crianças que ela tinha, um estava no espectro autista, os outros tinham TDAH, e a gente acredita então que a única criança ali do meio que não foi diagnosticada com nada era o bebê de 7 meses, porque com 7 meses também não dá para identificar nada, ou não dá pelo menos, né, para diagnosticar. Então a família dela foi levada para uma equipe para ter avaliação de vários profissionais, tanto para apoiar os pais e a família no geral. Mesmo com todo esse apoio, o comportamento de Tristan não melhorou. Ele continuava agressivo e ele chegou ao ponto de ter reclamação, não ficou específico de quem, que ele tentou abusar intimamente de uma criança. Então, dia 21 de maio de 2019, a assistente social insistia para saber quem era o pai das crianças. Só que era algo que Sarah não falava de jeito nenhum. Isso era importante, gente, porque se tinha um homem, o pai das crianças, que frequentava aquela casa, pode ser que o comportamento dele estivesse fazendo com que as crianças o repetissem. Porém, Sarah não falava. Então, dia 21 de maio de 2019, a assistente social disse para Sarah que eles teriam uma reunião ali interna, que eles levariam Tristan para conversar. Ele seria basicamente interrogado sozinho, sem a presença da mãe. E a partir dali, eles iriam decidir o que fariam com Tristan. E aí acredita-se que o resultado daquela entrevista não foi positivo, porque colocaram o Tristan em um tópico ali como se fosse uma criança que precisasse de ajuda imediata, que ela precisava de proteção. Ela poderia fazer mal a si mesma e à família dele. Então era possível sim que iriam tirar Tristan da casa dele para levar para uma instituição onde ele teria apoio 100% de profissionais. E foi dias depois que ela soube que o filho dela seria retirado de casa que algo terrível aconteceu com aquela família. A polícia recebeu uma ligação de que crianças estavam em perigo, e era exatamente no endereço da Sarah. 15 carros da polícia chegaram no local, também com ambulâncias. A casa foi invadida e encontraram todas as crianças que precisavam de ajuda hospitalar. Todas as crianças foram levadas para o hospital. Os filhos mais velhos, Tristan e Blake, foram encontrados no quarto deles, na beliche que eles dividiam. Eles estavam deitados com uma sacola plástica ao redor da cabeça deles. Elas foram resgatadas rapidamente e levadas para o hospital. Ficaram na casa somente os 2 adultos, Sarah, a mãe, de 35 anos de idade, e o irmão dela, o tio das crianças, Brandon, de 37 anos. Os irmãos mais velhos, Tristan e Blake, faleceram. Os outros 4 irmãos ficaram em tratamento e sobreviveram. Para entender o que tinha acontecido, os policiais tiveram que interrogar as crianças. As crianças sobreviventes tinham 11 anos, 10 anos, 3 anos e 7 meses. Então, as que puderam realmente falar, dar detalhes, foram as crianças de 11 e 10 anos. E segundo o relato das crianças e também depois da investigação, a polícia disse que Sarah elaborou um plano para acabar com as vidas dos filhos. Isso entre os dias 22 ou 23. Foi visto que tanto ela quanto o Brandon, que ajudou nisso, procurou na internet formas de tirar a vida das crianças. A primeira coisa que eles fizeram foi dar uma grande quantidade de medicamento para as crianças tomarem. Esses medicamentos eram os medicamentos que elas utilizavam ali no dia a dia para tratamento de TDAH. Tanto que dias antes foi possível saber que Sarah tentou retirar uma grande quantidade de medicamentos na farmácia. Ela pediu para o médico mais receita. Só que como são tratamentos controlados, só pode ser liberado
o tratamento para 30 dias. Então ela não conseguiu tanto medicamento. O que ela tinha em casa, ela deu para os filhos, achando que no dia seguinte todos estariam mortos. Inclusive ela chegou a postar no Facebook dela e comentar com conhecidas através da internet que os filhos dela estavam passando mal. Talvez tivesse comido alguma coisa ali estranha. Só que para a surpresa dela, as crianças não morreram. Então naquele dia 24 de manhã, ela pediu ajuda para o irmão dela, para o Brandon, que foi até lá e procuraram na internet outras formas de acabar com as crianças. Dentre dessas formas, eles procuraram sobre estrangulamento e afogamento. Então, Tristan e Blake, eles resolveram estrangular. Sarah estrangulou Tristan com um cordão do roupão dele. E aí, nesse momento, Blake chegou, viu o que estava acontecendo e quis impedir. Ele até disse, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso com meu irmão? E a partir desse momento, Brandon pegou Blake e estrangulou ele com as próprias mãos. Quando os meninos ficaram desacordados, colocaram eles na cama beliche e ainda colocaram um saco plástico na cabeça de cada um deles para ter certeza que eles morreriam. Pegaram a criança de 11 anos de idade, foram supostamente dar um banho nela e tentaram afogá-la. A criança também desmaiou. E as outras crianças mais novas, mais uma vez, eles deram medicamentos. Eles fizeram um coquetel com os medicamentos que tinham e forneceram para essas crianças. Tristan foi declarado morto às 9 horas e 14 minutos daquela manhã e Blake morreu 12 minutos depois. Durante esses acontecimentos, Sarah pegou o celular dela, entrou no bloco de anotações e escrevia o que acontecia. Ela escrevia que quem estava fazendo tudo sozinho era Brandon. Então, claramente, ela queria colocar a culpa no irmão. E, a princípio, ela disse realmente que ele fez tudo sozinho. Ela contou isso para a polícia. E o próprio Brandon disse que realmente ele tinha feito isso sozinho. Até que ele resolveu contar a verdade e, através aí das provas, né, ficou claro que ela sempre fez parte disso. Por que que ela fez isso, né? Segundo Sarah, ela queria fazer isso porque não queria que a assistência social tirasse seus filhos dela, que ela tinha crescido um tempo em instituições, em orfanatos, e isso foi terrível para ela e ela não queria que os filhos passassem por isso. Então ela fez isso para não perder os filhos. Porém, profissionais determinaram que ela era narcisista. Então ela não fez isso pensando nos filhos, ela fez isso pensando nela mesma. Porque com Tristan saindo de casa, a família chamaria uma atenção que ela não queria que chamasse. Ela acreditava que o segredo dela seria exposto. Interrogando ali todas as crianças vivas que davam para interrogar, ficou claro que Sarah disse para elas que o pai delas tinha morrido, que os pais das crianças participou da Segunda Guerra Mundial. E aí é claro que as informações não batem, porque para esse pai estar na Segunda Guerra Mundial, ele teria que ser um homem bem velho, não dava para ser pai das crianças. Então, se ele morreu, como que ela continuava tendo filhos? Por quê? Ela tinha ainda um filho de 3 anos e um bebê de 7 meses. Então, assim, eram coisas que ela contava para as crianças acreditavam, porém, as mais velhas estavam chegando numa idade que elas provavelmente não acreditavam mais naquela desculpa, que elas iriam parar para pensar e para avaliar que se o pai estava morto, como chegaram aqueles outros irmãozinhos, né? Não era possível. E foi aí, então, que foi revelado quem era o pai das crianças. O pai de todas as 6 crianças era o meio-irmão dela, Brandon. Eles eram irmãos por parte de mãe. E ela não queria que ninguém soubesse disso. E ficou claro que ela e Brandon fizeram esses filhos porque queriam. Ela não impedia. Ela realmente parava, vamos ter outro filho? Vamos. E aí eles tinham e tiveram 6. Você não sabe que condição genética aquela criança vai ter quando nascer. A mãe de Sarah teve 5 filhos. Brandon,
Sarah, 2 meninas e um menino chamado Martin, que era o caçula. Então eles eram irmãos por parte de mãe, porém eles tinham outros pais. A mãe de Sarah perdeu durante um tempo a guarda das crianças e durante um tempo eles viveram em orfanatos, em lares, até o momento que ela pôde ter novamente os filhos. Brandon foi aquele que mais ficou longe de casa. Porém, ele voltou para a casa da mãe aos 16 anos de idade. E a partir daí, ele e Sarah, que tinha 14 anos, eles tiveram um relacionamento físico, íntimo. Martin, que era o caçula, disse que sabia disso, percebia o que acontecia, não tinha como não perceber. E tanto Sarah quanto Brandon, mesmo na adolescência, eles eram pura maldade. Várias vezes eles eram vistos pegando ratos, matando ratos, pisando neles, maltratavam também outros animais como cães e gatos. Ele disse que tentava afastar os irmãos para que eles não fizessem essas maldades com os ratos. Só que eles eram muito mais fortes do que ele e ele não conseguia evitar nada. E o próprio Martin disse que ele mesmo, quando todos eram adolescentes e crianças, ele chegou na assistência social, que ainda visitava a família, e disse o que acontecia. Disse tanto do comportamento dos irmãos mais velhos, quanto do relacionamento entre eles. Só que ele disse na época é que a assistência social ou não investigou, ou não descobriu, só que não fez nada, ele se calou, né? Se ele já tinha informado a justiça o que acontecia e a justiça não fez nada, o que ele poderia fazer? Brandon e Sarah continuaram vivendo na mesma cidade, inclusive moravam perto um do outro. Brandon estava diariamente na casa de Sarah, ele estava permanentemente lá. Ele só voltava para casa dele no momento de dormir e ele também ajudava a família financeiramente. Uma das irmãs deles morreu aos 19 anos de idade. A outra irmã também vive ali na região e Martin saiu da cidade. Ele foi morar bem longe da família. De vez em quando ele aparecia para visitar. Ele lembra que as primeiras vezes que ele apareceu para visitar, já existia Tristan e Blake. Só que eles eram ainda bem pequenininhos, tipo 2 anos e 1 ano. E ele viu o tratamento de Brandon contra as crianças, que era um tratamento violento. Ele viu Brandon puxar os braços da criança mais velha e arrastar pelo chão. E Martin fez a parte dele. Ele foi até a assistência social, denunciou e ele imaginou que dali então haveria uma fiscalização, né? Só que aparentemente não houve. A mãe deles, né, ou seja, a avó das crianças também mora ali na região. O nome dela não pôde ser identificado porque identificando ela vão saber os nomes das crianças sobreviventes e não pode acontecer, né? Elas têm que ser protegidas. Porém, a página dela no Facebook foi bombardeada de mensagens a xingando, dizendo que ela era culpada pelos netos terem morrido. Era esse tipo de mensagem que ela recebia. E falando de Facebook, Sarah utilizava bastante o dela e viram que ela postava coisas estranhas. Por exemplo, ela postou uma frase de um dos livros do escritor Stephen King, que é um escritor de terror, e a frase dizia: assassinato é como batata frita, você não pode parar com apenas um. Além disso, também ela postava fotos estranhas, por exemplo, da morte, né, do ceifador, como se fosse retirar a vida de alguém. E aí, só pra completar, tá, gente? Isso não quer dizer que a pessoa bate mal da cabeça ou a pessoa é uma criminosa. Stephen King, eu adoro, é o meu escritor preferido, vocês podem ver aqui pela quantidade de livros que eu tenho dele. Então, aqui eu tenho a continuação, a primeira aqui que vocês não veem é só de Stephen King. Então, gente, isso não quer dizer nada, né? Porém, claro, depois do que ela fez, as pessoas foram buscar todas as informações que tinham dela, inclusive na internet. Outra coisa que Martin disse que eles gostavam muito de fazer, né, o casal ali quando era adolescente, era ficar a tarde inteira assistindo filme de terror, principalmente os mais sangrentos, e o filme preferido deles eram os filmes com o Fred Krueger, que aqui no Brasil os filmes são conhecidos com o nome A Hora do Pesadelo. A família e os amigos queriam fazer um funeral bonito para os meninos, de uma forma que eles fossem homenageados. Demorou muito para a perícia liberar os corpos, eles só foram liberados no começo de agosto. Lembrando que eles morreram dia
24 de maio. E aí, como vários outros meninos, eles gostavam muito de carros, de motos, de super velocidade. Então, o que a comunidade fez? Eles fizeram uma passeata que seguia os caixões dos meninos, né, até ali o crematório, os corpos foram cremados. Essa passeata era composta principalmente de motoqueiros. Então, motos super potentes, bonitas, acompanharam ali os meninos nesse último trajeto. Pessoas que conheciam os meninos fizeram homenagens. Uma amiga da família falou coisas bem bonitas e também a prima mais nova deles, que ela começou a chorar enquanto falava. E ela disse: "Eu sei que este é um momento triste, mas no meu coração sempre me lembrarei dos meus primos. Eu sei que eles sempre estarão me esperando nas portas do céu." Então o julgamento desses monstros iria acontecer. Foi um julgamento único para os dois. Foi exposto também, né, outras coisas ali. Dentre essas coisas, Brandon disse que Sarah foi quem planejou tudo, dizendo que as crianças vivas iriam expor o relacionamento deles. E ela disse para Brandon que se ela deu a vida àquelas crianças, ela poderia tirar essas vidas. Durante o julgamento, especialistas foram dizer como estavam as crianças sobreviventes. O que ficou claro depois de tudo que aconteceu é que as crianças sentiam muita falta dos irmãos mais velhos. Elas idolatravam Tristan e Blake. Então é estranho quando a gente lembra que Sarah lá atrás disse que Tristan era agressivo com os irmãos, porque se realmente isso fosse verdade, elas não iam ficar perguntando pelos irmãos. E eles também tinham medo de serem assassinos, porque se a mãe era, eles poderiam ser também quando crescessem. Além disso, a criança de 11 anos de idade que foi afogada ali na banheira, disseram que ela tem traumas de banho. Todas as crianças dizem que sente falta dos irmãos, não entendem por que isso aconteceu com eles. E elas lutam diariamente para aceitar que elas nunca mais verão os irmãos novamente. Também foi dito no tribunal que quem chamou a polícia foi a própria Sarah, que ela esperou as primeiras mortes acontecerem para ela poder colocar a culpa no irmão, como se ele tivesse surtado e feito aquilo sozinho. Porém, quando os policiais chegaram, Sarah disse que as crianças estavam bem e que eles nem estavam em casa. Só que um irmão mais novo, que estava atrás dela, virou pro policial e fez um movimento na mão. Sabe quando a gente passa a mão pelo pescoço, como se significasse que as crianças estavam mortas? Então daí que os policiais invadiram e acharam toda aquela cena. Foi um irmãozinho mais novo que denunciou a mãe. Foi dito aí por cima que as crianças estavam sendo cuidadas pela família e também pelos serviços sociais. Eu espero realmente que faça o possível para que elas estejam num lar bom. Então, com tudo isso dito, o juiz determinou que os dois receberiam a pena de prisão perpétua. Lá na Inglaterra, gente, não é permitido ter prisão perpétua sem direito a condicional. O juiz, quando faz a sentença, ele coloca uma observação. Ele tem que colocar uma pena mínima. No caso deles, essa pena mínima para que eles possam pedir a liberdade condicional será de 35 anos. Porém, cabe ao próximo juiz não dar essa liberdade condicional e dessa forma eles ficarão presos até o fim das vidas. Durante a sentença, de prisão perpétua, Sarah chorou o tempo todo. Ficou 20 minutos ali chorando, sentindo pena dela mesma. E o irmão Brandon não demonstrou emoção nenhuma. Durante anos, aquela casa continuou existindo, foi um memorial, as pessoas levavam flores para lá, faziam homenagens, até que a construtora dona ali daquelas casas resolveu, com o apoio também da comunidade, porque aquela casa era um lembrete de um crime contra crianças. Então eles resolveram demolir essa casa em fevereiro de 2021 e fazer um jardim, fazer uma pracinha ali para lembrar os meninos, só que de uma forma positiva. E dessa forma também, tirando aquela casa, seria algo assim para ajudar a comunidade a seguir em frente. Ficam apenas as imagens dos meninos que eram meninos felizes, alegres, cheios de vidas, como as crianças devem ser. Também as cenas do Tristan com seu cabelo colorido, brincando, se divertindo.
como uma criança deveria realmente ser. Então é isso, gente. Não tem muito o que falar desse caso, não tem mesmo, né, gente? É um caso que começou totalmente errado. Esse caso começou lá atrás com a mãe de Sarah e de Brandon, que não pôde dar uma estrutura familiar saudável para os filhos, e que pode ser que ela soubesse o que estava acontecendo entre eles. Porque se Martin sabia, como assim as outras pessoas não sabiam? Principalmente que Sarah tinha filho após filho e Brandon era o único homem que estava na vida dela. Então sim, isso poderia ter sido evitado lá atrás. A gente fica agora só pensando nas crianças sobreviventes, que elas sejam muito felizes, que elas realizem coisas boas aí na vida e que elas encontrem pessoas boas nas vidas delas. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos.